Olá, muito bem-vindo ao nosso canal novamente. Vamos a mais uma aula aqui. Nossa aula hoje será sexto ano, nossa 12ª aula, ou seja, nossa aula 12. Hoje vamos abordar ângulo, retas e polígonos. Uma breve explanação desse assunto aí, né? Que é de geometria. Então, sem perder tempo, vamos partir aqui para nossa aula. Então, nossa aula de hoje, como eu falei, aula 12, correção da atividade 11, e em seguida a gente vai apresentar ângulo, retas e polígonos. Partindo aqui logo para a correção da atividade 11, nós ainda trabalhando com a parte de álgebra, múltiplos e divisores. Vamos à primeira questão aqui. O único número que divide 121 é. Primeira questão aqui da atividade 11. Então nós temos aqui 121. 121 ele não é divisível por número par, né? Então o 2 está descartado aqui. Por 5 ele também não é, porque ele não é terminado em 0 ou 5. Então tudo isso é aqueles critérios que a gente já viu, né? Então o número só é divisível por 2 se ele for par. Letra A, no caso. Letra B. Um número é divisível por 5 quando é terminado em 0 ou 5. E 11, com certeza, é divisor de 121. Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Vamos fazer aqui a divisão, né? Rapidinho. 21 é 121 dividido por 11. 12 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 11 é 11. Para 12, aqui vai sobrar apenas 1. Vou baixar aqui o 1 e eu vou ter 11 dividido por 11, que é igual a 1. 1 vezes 11 é 11. Para 11, o resultado aqui é 0. Então, nossa alternativa aqui será a letra C. Vamos para a próxima. Questão 2. Qual dos números abaixo não é múltiplo de 2? Então, um número para ser múltiplo de 2, ele tem que ser divisível por 2. Aquilo que eu falei da relação entre a multiplicação e a divisão, que a gente viu na nossa aula 11. Então, veja aqui que 25 é um número ímpar. Ele não é múltiplo de 2. E veja que os demais números que eu tenho aqui, nós temos terminado em 0. Número terminado em 0 é par, né? Considerado par. E 406, que é terminado em 6. Então, esses 4 números aqui são múltiplos de 2. Como eu quero encontrar o que não é, preste atenção aqui, ó, não é múltiplo de 2, a nossa alternativa correta é letra A. Porque 25 não é divisível, né, por 2, ou seja, ele não é múltiplo também de 2, porque vai ter um resto 1. Você vai dividir, né? Fazer aqui só para confirmar. 25 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Para 2 aqui vai sobrar nada. Baixa o 5. 5 dividido por 2 é 2.
2 vezes 2 é 4. E aqui eu vou ter resto 1. Ou seja, esse é o único número que não é divisível por... que não é múltiplo de 2, porque ele não é dividido por 2. Então vamos partir para a próxima. Questão 3. O único divisor de 92 abaixo aí é... Então, aí vocês vão tentar vão tentando a partir da letra A, né? Porque apenas um desses números aí divide o 92. Então, para a gente não perder muito tempo, já vou partir para o número que divide 92. O que divide 92, o resto tem que dar 0, não é isso? Então, se a gente dividir aqui por 12, com certeza terá resto. Veja que 92 dividido por 12. Eu sei que 120, ó, 120 é dividido por 12. No caso aqui dá 10. Se eu pegar aqui e tirar 12 duas vezes aqui de 120, você vai notar que a gente vai ter que subtrair 24. Só uma dica que você pode fazer também, né? Se eu tenho 120, tiro 12 duas vezes, que é 24, eu vou ter 96. Isso quer dizer que 96 é dividido por 12. Então, é muito provável que 92, né, não seja divisível, porque o próximo número que ia ser dividido aqui por 12 seria o 84, que é eu tirando 12 novamente. Então isso aqui é uma forma, né? Mas isso aqui é para você que já está bem familiarizado com os cálculos. Não vou nem apagar, vou só apagar esse 12 aqui, porque eu vou já tentar por 23, que com certeza vai ser a nossa alternativa. Por que será? Porque 92 é divisível por 23. Se você pegar 23 4 vezes, colocar aqui, ó, 23 4 vezes, 4 vezes 3, 12, a 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, vou ter 92. Ou seja, 4 vezes 23 dá 92. Para 92, veja que a conta dá exata. Então, o único divisor aqui de 92 é 4. 23, na verdade, né? 4 é o resultado da divisão aqui de 92 por 23. Então, a alternativa correta é letra B. Os demais números não são divisores de 92. Quarta e última questão, para a gente começar a nossa aula 12. Qual o menor múltiplo de 13? Vamos prestar atenção nessa pergunta, né? Qual o menor múltiplo de 13 maior que 100? Aqui é o seguinte. A gente pode ir somando de 13 em 13 e chegar no resultado maior do que 100. Se for fazer na sequência de 13 em 13, pode chegar, mas se a gente um dia pegar um número muito grande, né? Essa não é a forma aconselhada de resolver. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o 100. Como está falando que é um número maior do que 100, a gente pode pegar até 101, né? Poderia. Mas vamos pegar o 100, né? 100 dividido por 13. Quantas vezes eu tenho 13 em 100? É isso? Então aqui, vamos tentar por
7. Que aqui a gente tem que ir tentando e para chegar lá. 7 vezes 3 dá 21. 21 vai 2. 7 vezes 1 dá 7 e 2, 9. Então veja aí, ó. O resultado aqui dá 7. 91 é o primeiro múltiplo antes de 100. E veja que a gente vai ter um resto aqui. Um resto que vai ser 7, né? Que eu não poderia pegar só o 10, eu tenho que pegar logo o 100 de uma vez só. Então aqui eu já vou ter um resultado 7 e faltando 7. Na verdade não é 7, é 9, né? Olhei para o resultado ali e coloquei aqui. Na verdade, 100 menos 91 dá 9. Então aqui é o seguinte. Para completar aqui e dar 8 e achar o próximo múltiplo, é só a gente somar com 13. Ou seja, um 91. 91. Na sequência, como eu falei, né? De 13 até chegar lá no próximo maior do que 100, a gente acha. Mas o certo é fazer dessa forma. Então, dividi e achei 91. Então, se eu somar aqui mais 13, eu vou achar o nosso número múltiplo de 100 maior, o nosso múltiplo de 13 maior do que 100. Somando aqui, eu vou encontrar o resultado 104, né? 1 mais 1, 4. E 1 mais 9, 10. Então, 104. Essa é a maneira correta de você fazer. Divide o resultado aqui do 100 por 13. E você vai achar o primeiro múltiplo de 13 antes de 100. Somou com o que está faltando, né? No caso, o resto aqui é 9. Somei com mais 4. 9 com 4 é igual a 13, né? Veja que eu somei mais 4 com esse 9 aqui e adicionei com 91 e chegamos ao resultado de 104. 104 com certeza é um número divisível por 13. No caso vai dar 8. Então a alternativa correta aqui é letra D. Pronto, né? Encerramos aqui. Deixa eu colocar aqui que eu estou voltando, na verdade. A gente vai começar a nossa aula 12, né? Sobre ângulo. Nossa aula sobre ângulo, retas e polígono. Eu deixei aí no singular, mas entenda que está no plural. Na verdade é para estar todos no plural, né? Mas isso aí fica para aula de português. Mas é interessante que a gente aprenda, né, o nosso português para ajudar também na matemática. Porque sem o português a gente não vai saber entender ou interpretar os problemas que aparecem na maioria das questões de matemática. Nem sempre o cálculo é o fundamental. Também tem que saber toda o entendimento da leitura da questão, né? A interpretação é importantíssima. Então vamos lá. Para a questão do ângulo, uma definição aqui bem resumida, é a região convexa ou não do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, tem um ponto em comum nessas duas semirretas. Aqui é só aquele esboço gráfico, né, sobre um ângulo. Veja que aqui nós temos duas semirretas que partem de um mesmo ponto, uma origem. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente ver, né? Então tá aqui, nós temos a origem
essa origem aqui, ela geralmente é chamada de O, e o ângulo é essa região interna, né, formada por essas duas semi-retas, né? Semi-reta é o segmento, ela apresenta um início, no caso aqui é o O, e segue infinitamente. Esse é o conceito básico, né? Prosseguindo aqui com reta, a gente vai ver dois tipos de análise para reta, que são as retas paralelas. Não existe ponto em comum entre as retas, ou seja, elas estão posicionadas uma ao lado da outra e sempre no mesmo sentido. Podem ser as duas verticais, né, no caso, analisando com duas, horizontal ou inclinada, dependendo da situação. Então, retas paralelas, elas vão seguindo lado a lado sempre e nunca vão se cruzar. Uma reta perpendicular, essa aqui é mais fácil de entender, porque elas possuem um ponto em comum, apenas um ponto em comum, onde elas se cruzam, o qual forma um ângulo de 90 graus. Então, é inconfundível a gente saber errar a questão da reta perpendicular. Vamos ver aqui o esboço, né? Nós temos aqui uma situação de retas paralelas. Veja que elas seguem infinitamente, reta S e reta T. Nós temos aqui a simbologia para representar. Então, se vocês chegarem a ver isso aqui no enunciado, deixa eu apagar aqui porque riscou. Então, aqui nós temos uma situação onde, se vocês verem no enunciado de uma questão, já sabe que S, com essas duas barras aqui, T será retas paralelas. Para a situação da reta perpendicular, essa aqui é fácil de entender, né? Veja que elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Muito importante esse ângulo, né? Porque esse ângulo é muito usado na construção de nossas casas, né? Cada cantinho da nossa casa geralmente é um ângulo de 90 graus. E a questão dos polígonos, né? O polígono é a região de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta, com a sua região interna. Então é uma região que é limitada, né? Os polígonos podem ser convexos ou não convexos. Isso aqui eu vou só comentar, porque a gente não vai se aprofundar muito na questão de teoria dos polígonos. Aqui eu ilustrei alguns polígonos ou não, né? E a gente vai aprender a diferenciar. Então, aqui vamos identificar o que não é polígono. Polígono ele é formado por linhas simples. No caso, são segmentos. Veja que essa figura 1, ela tem segmentos, ó. Vou aqui dar nomes a eles. O segmento AB, ó. Aqui eu posso colocar um C, né? E assim por diante. O que não, isso aqui é um polígono. Já a figura 2, que tem o formato de um coração, veja que ela tem um setor que ela é circular. Isso aqui não é um polígono. É uma forma geométrica, mas não é um polígono. Questão 3 é um polígono. Questão 4 é um polígono.
Já a 5 não é polígono, por quê? Porque tem um setor circular. Aqui eu tenho um polígono. Veja que são formados por segmento. É fácil de entender porque é formado por segmento. Não pode ter regiões circulares, né? Um segmento ou um setor que assemelhe-se a um círculo. Como também aqui na 7 não é. E 8 eu tenho um polígono. Agora vamos ver o que é um polígono convexo e um polígono não convexo. Um polígono convexo, ele é um polígono que você pode traçar qualquer segmento de qualquer forma que eu traçar um segmento dentro do polígono, ele vai permanecer completamente dentro. Então, se você traçar um segmento aqui, ó, de qualquer forma que você traçar, ele vai permanecer totalmente interno à figura. Já o que não acontece aqui, né? Esse polígono aqui é chamado de polígono convexo. Esse aqui é um polígono convexo. Polígono convexo. Já o caso aqui da figura 3, ele é um polígono, mas não é convexo. Por quê? Eu posso marcar dois segmentos, dois pontos aqui, ó. E dentro, e para ligar esses dois pontos, veja que uma parte do segmento pode ficar fora, né? Você pode dizer, mas aqui permanece. Mas se falhar em algum canto, né? Ele não é convexo. Então isso aqui não é convexo. Porque uma parte do segmento, ó, ficou por fora. Não é convexo. A figura 4, ele é um polígono, mas não é convexo. Por quê? Veja que falha aqui. Eu posso fazer um traço aqui, ó, um segmento, onde ele sai uma parte de dentro do polígono. Então ele é um polígono não convexo. Tá só não convexo, né? Não convexo. Abreviar aqui. Tá aí, né? Os que não é polígono nem vamos comentar, né? Não é polígono, então 6. Veja que aqui qualquer segmento que eu traçar, ele vai permanecer completamente interno à figura. Então isso aqui é um polígono convexo. E a figura 8, também qualquer segmento que eu traçar aqui dentro, ele vai permanecer completamente na figura 8. Então nós temos aqui também um polígono convexo. Então essa definição de polígono convexo é fácil de entender, né? Porque quando permanece, qualquer segmento que eu traçar permanecer dentro, o polígono é convexo. Como aqui, veja que as situações que não apresenta polígono convexo, porque uma parte do segmento falha em algum ponto, né? Então, gente, isso aqui era a nossa aula de hoje. Ficou a nossa atividade 12, né? Atividade 12 aí, em relação ao que a gente viu, né? Qual das figuras geométricas seguintes não é um polígono? Então, apenas um aqui não é polígono. Vocês vão marcar a alternativa correta. E questão 2, duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre a mesma distância uma da outra, são chamadas de, vocês vão classificar como concorrentes, oblíquas, se são paralelas, se são perpendiculares ou transversais. Aí vocês vão dar uma olhadinha, né, e rever nossa aula e ver o que vocês vão tirar de conclusão. Questão 3, quando duas retas, faltou um S ali, quando duas retas têm
um ponto em comum e formando um ângulo de 90 graus entre elas, são classificadas como. Aí vocês vão dizer se é concorrente, oblíquas, paralelas, perpendiculares, transversais. E a nossa última, né? Questão 4, vocês vão analisar uma situação aí que um professor, né, propôs para alguns alunos. Vocês vão ler a questão aqui. Não vou estender muito porque o tempo já está um pouco ultrapassado, né? Mas vamos ler, né? Sempre é bom ler. Uma das aulas práticas de matemática, o professor propôs aos alunos que recortassem 7 figuras planas, das quais 4 deveriam ser polígonos e 3 não polígonos. Os primeiros 4 alunos que a terminarem a tarefa apresentaram as seguintes figuras ao professor. Então tá aí, né? Tiago, Patrícia, Márcia e Marco. Tá aí as figuras que eles recortaram. E você vai marcar a seguir o nome do aluno que apresentou as figuras corretas de acordo com a proposta do professor. Se foi Márcia, Marcos, Tiago, Patrícia ou nenhum deles acertaram a questão. Então, leiam a questão novamente para entender e veja a situação e marque nossa alternativa correta, né? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenha dado para entender. E agora a gente vai partir para a nossa sala lá na plataforma para tirar dúvidas. Até a próxima aula.